Seja bem-vinda, Bruna. Anderson, boas-vindas a Bruna. Conta pra gente por que você escolheu ela para participar desse super debate. Eu acho assim, já colocando uma batata quente na mesa, né, e desmistificando um tema, né, não dá para falar de sustentabilidade na produção agrícola sem falar de defensivo. Eu falava para a Bruna agora há pouco, a gente não chega na farmácia e me pede assim, ó, me dá uma dose de humanotóxico. A gente chega na farmácia e pede uma dose de medicamento. E defensivos, obviamente, insumos agrícolas, fertilizante, defensivos, semente, combustível, tudo isso usado de forma adequada é parte fundamental para chegar nos números, como o Evaristo pontuou na apresentação dele, de crescimento de produtividade num país de agricultura tropical. É bacana falar de agricultura nos países de clima temperado ou de invernos muito rigorosos, onde existe uma total interrupção, ou uma quase total interrupção dos ciclos biológicos pela própria natureza. Traz o norueguês para plantar soja em Cristalina, ou milho, que tem pivô central rodando o ano inteiro, ou em Lucas do Rio Verde, ou mesmo em Passo Fundo, de onde vem a Bruna. Aí eu quero ver que vai separar as crianças dos adultos, né? Então, acho que o ponto é realmente... E nós não temos que ter vergonha de falar, vocês usam defensivos? Usamos sim. É fundamental e é parte da sustentabilidade. E eu sempre digo, falei um pouco mais cedo, nós precisamos comunicar, devemos comunicar isso de uma forma transparente, tranquila e principalmente legítima. Então, por isso que, fala assim, pô, mas uma empresa de defensivo ou de agrotóxico, num painel de sustentabilidade, é parte do negócio. Deixo a palavra com a Bruna agora. Obrigada, Anderson. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho para esse público aqui. Muito obrigada, Sueli. E é bacana, né? Uma empresa de defensivos agrícolas está aqui num painel de sustentabilidade. Mas a UPL, ela é uma empresa, sim, de defensivos agrícolas, mas ela é uma empresa super engajada nos conceitos de sustentabilidade. Porque quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo nos conceitos e, às vezes, a gente acaba se perdendo em algumas ações que acontecem de forma isolada. Então, hoje, o que a gente tende a trabalhar muito fortemente? A gente vem trabalhando num programa estratégico de ESG. E esse programa estratégico, o que ele tem como principal objetivo? É justamente a gente fortalecer essa jornada de desenvolvimento econômico e socioambiental. A gente fala muito que a gente quer, de certa forma, repaginar a forma como a sustentabilidade é vista hoje na agricultura. E a gente, dentro de todo esse cenário, tem algumas principais frentes que são dedicadas ao nosso trabalho. Uma delas é, sim, o processo todo de redução das mudanças climáticas que estão acontecendo. Somos uma empresa do agro, somos uma empresa de defensivos. O Brasil, como um todo, a agricultura, de certa forma, é uma das principais preservadoras, preserva muito todo esse processo. E como é que a gente comunica isso? Como é que a gente alimenta com ferramentas, com tecnologia, com inovação? Um outro pilar extremamente forte é justamente falando sobre sustentabilidade. Hoje, por exemplo, a UPL, ela é patrocinadora oficial da Copa do Mundo. E um dos principais pontos da gente estar junto a esse patrocínio é para trazer uma agenda estratégica para colocar lá a sustentabilidade, a forma como o agricultor cuida da terra, como um dos pilares para a gente estar dentro das discussões. Um outro ponto também muito forte que vem se falando atualmente é a redução de emissão de gases de forma geral. Então, nós temos um projeto de até 2040, a gente ter uma redução de 1 gigaton de CO2. Para vocês terem uma ideia, em questão de dimensão, 1 gigaton de CO2 significa a quantidade de emissões durante um ano de um país do tamanho da Alemanha. E não só isso, né, gente, tem a parte social também. Dentro da parte social, a gente apoia muito uma questão de empreendedorismo. Então, a gente hoje na UPL, a gente tem a chamada Associação Vida, que é justamente uma associação que ela cuida de crianças de Campinas dentro da preparação, estudo, enfim, para que isso se tornem profissionais diferenciados. Temos programas dedicados às mulheres, Up Elas, que é justamente para ter essa parte também do fortalecimento das mulheres no agro.
Perfeito, Bruno. Agora chegou uma pergunta aqui para o professor Evaristo. Professor, você nos ouve? Está a postos aí? Estou ouvindo perfeitamente, pode falar. Show de bola, vamos lá. Professor Evaristo, como estão as pesquisas sobre mediações de carbono no solo para a agricultura tropical brasileira? A pergunta se estende perguntando o seguinte: como o produtor rural Agora vai se subiu sua beneficiar com o mercado de carbono? Houve uma interrupção aí. Eu vou repetir, só um minutinho. Você me ouve bem agora? Eu vi que a tua internet estava um pouquinho instável. Posso Não, eu repetir? estou ouvindo muito bem. Legal. Muito bem. Como estão as pesquisas sobre mediações de carbono no solo da agricultura tropical brasileira e como o produtor rural vai se beneficiar com o mercado de carbono, crédito de carbono, que é mais conhecido popularmente? Bom, eu vou dar uma opinião pessoal minha, né? É uma notícia boa e uma notícia ruim, assim. Quer dizer, as medições, já falou mediações, mas deve ser medições, né? Quer dizer, as medições de carbono no solo, que são importantes, né? Os métodos têm evoluído muito, não vamos aqui entrar no detalhe técnico, mas a Embrapa e também outras instituições evoluíram bastante nisso. Se procurar no site da Embrapa, vai encontrar, inclusive, toda a nossa participação no programa RenovaBio, né? Enfim, esse é um tema que é muito positivo os avanços, inclusive com simplificações, e várias cadeias produtivas já contrataram até trabalhos para ver o quanto o café imobiliza de carbono, não só na planta, mas também nos solos, o quanto tal tecnologia incorpora. Então, acho que essa é uma área que está avançando, tem instrumentos de leitura indireta, mais simples, etc., né? Também modelos para fazer os cálculos. Então, acho que esse é um campo que está avançando bem. Agora, o mercado de carbono, ele existe, não é? Ele sobe e desce, mas assim, perguntar quando que o produtor vai se beneficiar mesmo, eu não creio que no curto prazo isso vai ocorrer, eu pessoalmente, entendeu? Não creio porque vejo com muita dificuldade quem pode pagar uma coisa dessa magnitude. Mais ainda, o que é próprio da agricultura brasileira, e a pergunta é muito boa, que é retirar carbono da atmosfera e armazenar no solo, você vê, isso não é aceito hoje. Agora, na COP, nesse momento, isso está em debate lá. Eles não querem aceitar isso. Esse carbono no mercado, esse carbono retirado e armazenado no solo, que é o forte até da nossa pecuária, da nossa agricultura, né? Então, assim, é um tema ainda que, para mim, olha, ele vem desde a Rio 92, que a gente fala que vai haver remuneração pelos serviços ambientais, vai haver remuneração, mas hoje, para mim, é mais um mercado de descréditos de carbono do que crédito de carbono para o produtor rural, o que não é razão para abandonar as boas práticas e continuar. Pode ser que, às vezes, num determinado lugar, numa determinada conjuntura, exista alguém que vai financiar uma coisa durante 2 anos, o produtor vai receber alguma coisa, né? Mas, assim, essa parte, até beneficiar o produtor, eu acho que vai demorar muito. Os produtores não recebem preço justo pelo arroz que eles produzem, pelo arroz, certo? Não recebem preço justo pela fruta que eles produzem. Você acha que vai receber preço justo por um negócio tão, assim, né? Tão imaterial, vamos dizer, quanto o carbono? Mas a gente tem que batalhar para chegar lá. A gente tem uma legislação, para alguns setores, como o da energia, o RenovaBio é um caminho, e tem muita coisa, tem que continuar batalhando. Só não acho que no curto prazo vai ter muito benefício para o produtor rural, não. Obrigada, professor. Agora uma pergunta para o Anderson, que eu acho que é super pertinente para esse tema. Anderson, a gente sabe que a Bruna falou sobre ESG, a gente fala sobre toda essa agenda verde que o mundo vive e cobra do Brasil como um grande produtor de alimentos. Agora, o professor Evaristo falou durante sua palestra várias vezes e enfatizou a potência que o agronegócio brasileiro tem em relação à preservação ambiental. Mas não é o que, às vezes, as zonas urbanas, as áreas urbanas e o mundo enxerga. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse fortalecimento, essa assertividade de comunicação para o Brasil comunicar que o agronegócio faz sim a sua parte. Olha, esse claramente é um tema de comunicação. É um problema já crônico, mapeado, identificado,
mas diria pouco aplicado. E o porquê disso? O Evaristo coloca na apresentação dele, nós estamos falando aqui de aproximadamente 250 mil produtores, vamos chamar assim, com relevância econômica entre pequenos, médios e grandes, envolvidos na produção agrícola. E quando você vai, por exemplo, para mercados mais oligopolizados, vamos pegar a indústria de automóveis, nós estamos falando de uma dezena de indústrias muito mais concentradas e, consequentemente, mais fácil delas se aglutinarem e colocar uma estratégia de comunicação, uma estratégia de marketing, uma estratégia de defesa de benefícios e vantagens econômicas, sociais de uma determinada tecnologia. Por exemplo, automóvel. Automóvel tem vantagens, você tem a mobilidade, você tem a comodidade, você tem o status, mas você tem os custos associados, poluição, acidente, espaço, tempo perdido no trânsito e assim por diante. Então, o dilema, quando a gente fala do tema da sustentabilidade, os números que o Evaristo coloca para a gente, cara, nós conhecemos isso. Só que é muito difícil aglutinar 250 mil cérebros do Brasil num objetivo único, uniforme, coeso, sustentável, digo, de médio e longo prazo, de comunicar diariamente, constantemente, nos mais diferentes mercados, inclusive na praia de Ipanema, mas também em Amsterdã, mas também em Tóquio, de que nós produzimos bem. E nós produzimos bem não é porque caiu de mão beijada, nós ganhamos o solo Chernobyl da Ucrânia de presente. Não, a gente produziu bem porque teve um brutal investimento em tecnologia, em pesquisa, em formação de capital humano, em formação de ambiente institucional, ou seja, regras que funcionam, regras na iniciativa privada, regras no setor público. Isso não veio dado para a gente. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicar. Não é um problema de hoje, é um problema que, infelizmente, igual o Evaristo colocou, uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que, realmente, eu acho que ainda levará tempo para que o setor comunique, apesar de ações muito gloriosas e louváveis de algumas entidades, de algumas associações, de alguns setores, mas vai levar tempo para que a gente, de fato, assuma o controle da narrativa. A narrativa, como o Evaristo colocou, é que a gente destrói, que a gente produz mal, que a gente polui o ambiente, que a vaca brasileira polui a atmosfera do planeta. Esta é a narrativa. E é um desafio muito grande do ponto de vista de comunicação, inverter ou reverter essa narrativa. Fica até uma sugestão aí, né, para o próximo governo, para realmente fazer uma força-tarefa para que essa comunicação seja mais assertiva. Bruna, tem pergunta para você agora. O pessoal está perguntando se, além desses temas que você já falou e dessas ações da UPL, do ponto de vista social, do ponto de vista de sustentabilidade, na prática, no campo, a UPL tem incentivado o produtor a manter boas práticas sustentáveis. Obrigada pela pergunta, Suelen. Sim, hoje a UPL, a gente tem 2 programas muito fortes no campo de incentivo, sim, à sustentabilidade, boas práticas, enfim. Um deles, acredito que boa parte dos agricultores aqui presentes, inclusive, já deve ter ouvido, que é o Aplique Bem, que é um programa da UPL, onde a gente faz treinamentos de tecnologia de aplicação responsável. E hoje a gente já fez o treinamento, já capacitou mais de 70 mil agricultores. Além disso, pessoal, a gente também tem uma unidade de negócios hoje específica de biosoluções, chamada de NPP, Natural Plant Protection. A UPL é líder global em biosoluções e essa nossa unidade de negócios, ela tem o intuito de fazer o quê? Unir a proteção de cultivos, os defensivos, como o próprio Galvão comentou, junto às biosoluções para que a gente torne a agricultura cada vez mais eficiente, mais sustentável, mais produtiva, fortalecendo o nosso compromisso junto com cada um dos agricultores, da gente tornar o mundo cada vez mais sustentável, poder também cada vez mais fortalecer a comunicação, que foi um ponto muito bem comentado pelo Galvão. A gente vai para a próxima pergunta, professor Evaristo, mas antes eu gostaria de pedir para o público se manifestar, pessoal. Vamos pegar o microfone, vamos fazer pergunta, vamos participar aí do nosso debate. André, você consegue colocar o QR Code? Se você está um pouco tímido, não tem problema. Ah, está aqui, ó, o QR Code está aqui à minha esquerda.
Manda pergunta para a gente, que a gente tem aí mais 15 minutinhos de painel e a gente consegue tirar as suas dúvidas. Agora sim, mais uma pergunta para o professor Evaristo de Miranda. Professor, como o milho se encaixa nessas iniciativas de preservação ambiental? Qual o papel do milho, agora o milho assumindo esse protagonismo no agronegócio brasileiro? Como é que você enxerga o papel do milho nessa sinergia ambiental entre a produção rural brasileira? Bom, eu acho que, de novo, a gente retoma esse caminhar da sustentabilidade com duas pernas. Seria importante fazer e calcular, acho que a Embrapa Territorial pode até fazer esse trabalho, o quanto a cadeia do milho preserva de vegetação nativa. Nós já fizemos isso para uma parte da soja, temos isso para a produção de café, não é, para cana-de-açúcar. Mas precisaria ter esses números para mostrar o quanto os produtores de milho do Brasil preservam de vegetação nativa, quanto eles imobilizam de carbono, não é? Para cada hectare de milho, quantos hectares tem preservado de vegetação nativa e o quanto eles contribuem para isso. Então, esses números era importante tê-los, a gente não os tem, eles certamente são muito positivos para os produtores de milho, que são gente que está cadastrada no CAR, que faz tudo direitinho, etc. Né? Agora, a outra parte é o que o milho vem fazendo, né, em termos de produção e produtividade, né? Quer dizer, que essas tecnologias realmente enriquecem o solo em matéria orgânica, né? Tem havido redução no uso de muitos insumos e depois parte dos resíduos do milho também entram nessa economia circular, porque entram até na alimentação animal, né? Se a gente vê também a produção de etanol de milho, quer dizer, eu acho que precisaria se fazer mesmo, nós não temos esse quadro assim completo, né, de tudo o que a produção de milho contribui hoje para o meio ambiente, porque esse etanol de milho substitui combustível fóssil, né? Inclusive abre direito a créditos de carbono, assim como a cana-de-açúcar que produz etanol, desde Kyoto, tem direito a receber no protocolo de Kyoto, porque ela substitui o uso do petróleo, o etanol do milho, né, também contribui nesse sentido. Então, assim, eu achei que tem que ter uma visão ampla, né? Não é começar a querer estudar só um hectare de milho ali, um pé de milho, não. É mostrar o setor como um todo, a cadeia. Claro, pode começar pelo Mato Grosso, pode começar, enfim, por uma região, mas mostrar ali toda essa contribuição que vai desde as áreas que o milho preserva, os produtores e não utilizam, até, não é, todas as aplicações que contribuem no mecanismo do ciclo do carbono, como, além dos bons cuidados com a terra, etc., da estocagem de carbono no campo, a parte, sobretudo, do etanol e também dos resíduos que são utilizados de diversas formas, o sabugo do milho, etc., etc. Perfeito, professor. Chegou uma pergunta aqui para o Anderson Galvão, nosso anfitrião. Considerando o estágio que estamos de investimento em tecnologia, Anderson, qual o impacto esperado da legislação da União Europeia? Produtos de risco para desmatamento, né, aquele selinho que eles estão querendo estabelecer, no agronegócio brasileiro, como é que você enxerga aí mais essa pressão internacional? Sueli, eu acho que de novo a gente cai no eterno tema de comércio. No final aqui é tudo a respeito de comércio. E é um trabalho que eu falo que ele não começou ontem, um trabalho, o Evaristo mencionou que o governo do Blairo lá atrás, o mandato do Blairo como ministro da Agricultura, mas muito aplicado no mandato recente da própria Tereza Cristina, que é o tema da diplomacia agro-brasileira. O corpo hoje de um Ministério da Agricultura, do próprio Itamaraty, hoje é muito mais bem preparado do que era 10, 15 anos atrás, na defesa dos interesses, na defesa do potencial da agricultura brasileira. E essa discussão da Europa tem discussão lá do greenwashing, de lavagem de créditos de carbono, sobretaxa de carbono, tudo isso é um tema pesado. Eu diria que é a nova cara da antiga rodada do GATT, de acordo de tarifas, das negociações que geraram a própria Organização Mundial do Comércio. Então, tudo aqui a gente tem uma roupagem de sustentabilidade, mas por trás profundos interesses econômicos, financeiros,
sociais e, claro, de geopolítica. Lembre-se, o Brasil hoje é uma potência agroexportadora. Pessoal, eu gostaria de pedir palmas mais uma vez para o professor Evaristo de Miranda, mestre e doutor em Ecologia pela Universidade de Montpellier. Professor, muito obrigada mais uma vez por compartilhar conosco o seu conhecimento. Foi um prazer. Obrigado, um abraço a todos. Parabéns. Abraço para você também. Se quiser dispensar o professor Andrezinho, vamos tirar ele da tela. Acho que ele deve ter bastante coisa para resolver. Bruna, muito obrigada. Bruna Prior, que representa a UPL Brasil, né? A UPL multinacional, na verdade, mas você representa a UPL Brasil. Obrigada pelas suas considerações e por participar desse debate. Obrigada, Sueli. Palmas para a Bruna.